Como vão, Raverins? Vamos aqui para nossa quinta parte da porção da Shavua, da Parashá HaShavua, da porção da semana de Shelah Envi. Então, nós estamos aqui no livro de Bamidbar, tá? Números em português. Estamos aqui no capítulo 15 e vamos fazer a leitura aqui do versículo 8, tá? O versículo 8, essa passagem é uma porção curta, tá, meus amigos? Temos um assunto aqui só para tratar. Então vamos lá. Diz assim o versículo 8: Verri taser ben baka olá. E quando você fizer, quando você trazer, né, um novilho, né, que é aquela olá, aquela oferenda queimada, aquela toda queimada, zahav lefale neder, ou seja, é um sacrifício para cumprir um voto, né? Zahale fale neder, ou seja, um voto, um sacrifício, você for fazer um sacrifício de voto para Deus. Shelamin Lashen, ou seja, é uma oferta de paz para Hashem, uma oferta de paz para Deus, tá? Então aqui a porção ela continua justamente da onde terminou, quando nós vemos ali a introdução da questão da libação de vinho em cima de uma oferenda que era trazida ali para o Kohen. E o versículo ele continua assim, tá? Vamos lá. Continua assim. Com um touro jovem você oferecerá uma oferenda de farinha de 3 décimos de um efa de farinha fina misturada com meio hin de azeite. E vocês oferecerão meio hin de vinho como uma libação, uma oferenda de fogo, um aroma agradável para Deus. E isto é o que precisa ser feito para cada touro ou cada carneiro, ou para uma cria ovina das ovelhas ou das cabras. Correspondendo ao número do sacrifício que vocês fizerem, vocês deverão oferecer um número apropriado para cada um. Então a Torá vem aqui, para cada tipo que você oferecer, seja de touro, seja de carneiro, ou de uma ovelha ali, dentre eles vocês vão trazer justamente uma oferenda ali fina de 3 décimos de uma farinha, né? E um hin de azeite e um meio hin de vinho sobre essa oferenda a Deus. Cada nativo deverá apresentar essas oferendas deste modo, a fim de oferecer uma oferenda de fogo de aroma agradável para Deus. Quando um convertido vier viver entre vocês, ou que já está entre vocês, por todas as gerações, e oferecer uma oferenda de fogo, um aroma agradável para Deus, ele oferecerá o sacrifício de uma maneira, oferecerá o sacrifício da mesma maneira a vocês, ou seja, um ger, um convertido, que não ainda que não esteja vivendo no meio do povo judeu, esteja longe, ou aquele que esteja perto, como o próprio versículo diz. Essa oferenda aqui, ela tem que ser feita de acordo com o mesmo procedimento que um nativo faz, que um israelita faz, que um judeu faz, tá? Então, você que não é judeu, aquele que está convertido, está fazendo um processo de conversão, um Benei Noah, que eu estou prometendo trazer aqui para o canal faz muito tempo. O que é Benei Noah? O que são os Benei Noah, né? É um assunto bem interessante, tá? Nós vamos trazer futuramente. Um estatuto se aplica para a congregação, para vocês e para os convertidos que vivem, versículo 15, né? Que vivem com vocês. O estatuto se aplica a todas as suas gerações. Daqui nós entendemos sempre, como sempre vivo falando nesse canal, Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas, Deus já sabe o futuro antes do futuro existir. Então ele fala, quando ele fala aqui, por todas as gerações, por todos os tempos, essa mesma lei vai ser aplicada para um convertido, para aquele que está longe ou aquele que está ali dentro vivendo com vocês, tá? Então, tudo que vier a acontecer que invalide isso, não pertence a Deus, não tem nada a ver com Deus, porque Deus falou que isso é um estatuto eterno por todas as gerações. Assim como é para vocês, será também para o convertido diante de Deus. Haverá uma Torá, uma instrução e uma lei para vocês e para o convertido que vive com vocês, tá? E aqui nós encerramos essa porção. Então, nós temos dois assuntos aqui importantes, tá? Sobre o ger, sobre o convertido, que eu acho que o texto ele é bem claro, que a mesma lei aplicada ali para essa oferenda, que quando o povo judeu, Deus falou, quando vocês entrarem na terra, oferecereis ali
colocando sobre a farinha uma medida de hin de azeite, uma meia medida de hin de vinho para suas oferendas, também puderam um convertido que também está no meio do povo judeu. Consequentemente, nós não temos mais aqui o templo. Então, essa parte das oferendas não são feitas, tá? Mas ali, como diz o texto, vão estar gerações por todas as suas gerações, quando vocês existirem o povo judeu. E nós sabemos que o Mashiach, quando se revelar, ele vai construir, vai trazer o terceiro templo. Então, isso vai voltar. Então, todos aqueles que estão próximos do povo judeu, os convertidos, os Benei Noa, vão fazer esse mesmo serviço a Hashem. Tá, Mauri, mas a pergunta aqui que ficou no ar. Talvez você não tenha percebido como é que a Torá ela sai de um evento que fala ali dos espiões que blasfemaram contra a terra de Israel, aqueles que subiram ali para tentar enfrentar os amalequitas que Deus não estava com ele e acabaram morrendo, e do nada a Torá ela entra agora para justamente as oferendas aqui com o acréscimo do que nós estamos vendo aqui, que é o win, o meio in, um pouco ali de vinho sobre uma oferenda a Hashem, tá? E mais uma vez aqui eu vou fazer uso da Hassidut para a gente explicar isso aqui, tá? Porque no nível literal nós vemos o quê? Que simplesmente Deus fala assim: vocês vão fazer esse sacrifício de agradecimento a Deus. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão fazer essas oferendas. Olá, Shelamim, oferenda de agradecimento, de Todá, tá? Mas o que isso quer dizer? Por que Deus agora incluiu uma medida de vinho sobre a oferenda? E para a gente responder isso, vamos mais uma vez aqui na Hassidut, tá? E a Hassidut, ela explica isso aqui de uma maneira muito interessante, tá? Eu vou ler aqui para vocês, que fica mais fácil para nós entendermos, tá? E a pergunta fala assim, qual é a conexão interna entre as leis da libação e o pecado dos espiões? Como eu perguntei para vocês, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí vem assim e a Hassidut explica. O pensamento racídico ensina que há dois métodos gerais pelas quais as pessoas podem se aproximar de Deus. Expiração e inspiração, tá? Se a pessoa ela medita acerca da grandeza de Deus e da felicidade completa que se pode ser encontrada nos mundos espirituais, ela eventualmente alcança um estado para o qual deseja se retirar, se expirar do mundo. Lembra que nós falamos na porção anterior que essa foi a questão dos espiões? Eles chegaram num nível que eles queriam simplesmente viver ali no deserto servindo a Hashem. Não queriam se obrigar com as coisas cotidianas, tá? É assim um desejo automotivado de se elevar da existência material e se fundir com uma realidade superior, tá? Ou seja, essa é a inspiração. Por outro lado, às vezes a pessoa ela experiencia a emoção oposta, uma vez que sentiu o desejo interior de se elevar em direção aos planos mais altos, ela recebe uma inspiração externa vinda de cima, impulsionando vir para a Terra, a se envolver com os mundos físicos com um entusiasmo ainda maior, como objetivo de santificar a existência material, porque se derramava um pouquinho do vinho em cima daquela oferenda, então vinha de cima. Então essa é o que? É justamente a questão de nós pegarmos e trazermos uma inspiração que vem de cima, tá? Então ela vem para cá, esse entusiasmo é maior e ela acaba de santificar o material, a existência material a um nível espiritual, tá? Então nós vemos aqui que o sacrifício que era queimado ali no altar, até que seu sangue, a gordura, né, ela se elevasse uma fumaça, representa o modo de inspiração. Por outro lado, a libação do vinho que era derramada de cima para baixo, como nós comentamos aqui, ela representa justamente o caminho da inspiração. Você expira se elevar, você inspira a pegar algo daqui e elevar para Deus. Assim, depois do pecado dos espiões que representou o seu desejo de inspirar, de ser elevado, de estar sempre ali no momento ligado com Deus, das atividades mundanas, né, vem ser retirado da vida física, a mitzvah da libação do vinho foi imediatamente dada. Por quê? Para ensinar para nós que a representação da necessidade da pessoa ser inspirada a voltar à ação. Você tem que viver
aqui voltadas são. É claro que ambos os caminhos para Deus são válidos e ambos são necessários no desafio diário é equilibrar e maximizar a vantagem de ambas as abordagens. Então nós vemos aqui que a Hassidut ela explica o quê? Que logo após o pecado dos espiões, a Torá vem dar uma nova mitzvah. Derrama-se um pouco de vinho sobre a oferenda. Traga um pouco de inspiração para cá. Ali, como aquelas ofertas eram queimadas, a gordura, o sangue, tudo, elevava-se um aroma agradável para Deus e a pessoa se sentia naquele nível espiritual de querer se achegar a Deus. O vinho, um pouquinho de vinho que é derramado, fala, não, você tem que trazer para cá, você tem que se inspirar a viver aqui, a pegar as coisas cotidianas e elevá-la no estado espiritual para Deus. Por isso vem aqui logo a mitzvah da libação ali do vinho sobre as oferendas, tá? E é essa a explicação da Hassidut. Então, meus amigos, só para encerrarmos aqui, entendamos bem, como foi dito no vídeo anterior, o vinho é algo precioso. O vinho ele sempre foi dentro aqui da Torá, do judaísmo, um símbolo de santificação. Por isso, quando vamos iniciar o nosso Shabat na sexta-feira, fazemos um Kiddush em cima do vinho, santificamos aquele dia. E assim, quando vamos entregarmos também o Shabat na noite, no término do Shabat, também usamos o vinho para santificar, para fazer a separação do dia sagrado para os dias comuns da semana. Tá? Então, entendam bem mais uma vez aqui. Ainda que existam as duas medidas aqui de servir a Deus, aquelas pessoas que querem se elevar a um nível espiritual tão alto que se acabam esquecendo daqui, o outro lado também, você tem que saber ser equilibrado. Você tem que saber que a sua vida aqui, que a sua existência aqui, que tudo que você faz aqui nesse mundo também é uma maneira de você santificar o nome de Deus, é uma maneira de você se elevar, pegando a matéria física e levando a um nível espiritual, tá bom? Então, meus amigos, essa porção, como eu disse, ela é mais curta. Desde já agradeço vocês, você que já me acompanha, você que é novo no canal, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo se você achou ele relevante para você e para mais pessoas. E no demais, meus amigos, Tudarabá, muito obrigado, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso sobre a sua vida, Parnassá, sustento pela parte de Deus, tá bom? Mais uma vez, Mashiach que Mashiach se revele nos nossos dias, ainda hoje, que nós possamos aí estar com Deus em Jerusalém, juntamente com a construção do terceiro Beit HaMikdash, do terceiro templo, e o serviço de Hashem voltar, o Avodat Hashem voltar novamente. Tá bom? Mais uma vez, fiquem com Deus, Lehi Traot, até a próxima, tchau, tchau.